Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Editora Luz e Conhecimento. Apresentamos mais um estudo de caso, dando continuidade às reflexões sobre os conceitos deixados nos livros de Pai Joaquim de Aruanda. O trabalho desse mestre universal é imenso para nos tirar da estagnação. Por isso é importante analisarmos com sinceridade as afinidades, as ações, os sentimentos e os clichês que nos envolvem. Deixando para trás as máscaras e o mundo das ilusões, já temos a capacidade de entender a verdade sobre a nossa frequência vibratória. E essa verdade nos diz como está nosso coração e mente e o que precisamos de fato transformar. Se temos presentes sentimentos de inveja, intolerância, vingança, egoísmo e orgulho, chegou o momento de mudar esses valores. Unindo teoria à prática, ou seja, estudo e exemplificação, devemos lembrar que não chegamos à Terra como um ser exilado por acaso. Não existe acaso na lei do um no universo. O Pai nos oferta programações de aprendizados das verdades eternas em muitas moradas, e é nosso livre-arbítrio e vontade que determina se vamos segui-las ou não. O estudo de caso de hoje mostra como um espírito, ao virar as costas aos aconselhamentos da família cósmica, hierarquia sublime e as verdades da lei do um, caminha entre as estrelas geladas e frias, estreitando sintonias com quem lhe é afim, ou seja, aqueles que estão na mesma faixa de frequência vibratória. Antes de iniciar a apresentação do estudo de caso de hoje, te convido a se inscrever em nossos canais da Editora Luz e Conhecimento e da Tenda de Aruanda. Na Umbanda, nossa prioridade são os estudos, e estes levam ao conhecimento. O conhecimento liberta, pois a verdade inspira a liberdade de existir no universo. Eu sou Maria Regina Vilarinho, dirigente do Centro Espírita Tenda de Aruanda, em Brasília, e médium de psicografia de Pai Joaquim de Aruanda e Pai Sebastião do Congo. Vamos ao relato da história dos irmãos universais, Paulo e Lúcia. Paulo e seu amor eterno Lúcia e família cósmica são espíritos da galáxia do Triângulo Estrela Alfa. Essa morada é de padrão intermediário, mas seus habitantes apresentam um forte determinismo para alcançar as venturosas vivências dos mundos sublimes. Para isso, buscam na grande filosofia universal os estudos e os conhecimentos reagentes na magia do amor incondicional. Ele, ao ser conduzido à estrela Navi da constelação de Cassiópia para estudos de cromosofia, foi fortemente assediado e cedeu às investidas de um mago negro e desenvolveu conexões e sentimentos densos associados à intelectualidade materialista, sem os traços do amor incondicional. Ao ser retirado desta morada, partiu para o exílio, tendo sido encaminhado à estrela Mercúrio do nosso sistema solar, que ainda era uma morada de expiações e provas, onde permaneceu 50.000 anos. Nesse período, entre encarnações e desencarnações, construiu consórcios com diversos magos negros e tentou estabelecer um sistema educacional nos dois mundos da estrela, físico e real. Seguindo os ditames do querer dos magos negros, foram estabelecendo conceitos na academia que propiciasse a hipnose em milhares de seres, deturpando os conceitos filosóficos, enquanto formava grandes exércitos, de modo que o domínio de diversos ambientes e a escravidão mental perpetuassem, pois eram indiferentes ao Pai. Mergulhando cada vez mais nas ilusões densas do orgulho e vaidade, Paulo não percebeu que ele próprio havia sido hipnotizado. Para ele, ouvir os conselhos sublimes do Pai e de sua família cósmica era humilhante, pois se sentia superior em intelecto a qualquer ser da hierarquia cósmica. Com as renovações de Mercúrio, muito antes de finalizar a programação de expiações e provas, ele e seu exército foram retirados e levados em exílio para outra estrela, um pouco mais fria, a Terra.
Sua primeira reencarnação foi entre os mestres do Sol, que haviam encarnado como filósofos polimatas persas em Persépolis, no atual Irã, 30 mil anos atrás. Estudando disciplinadamente, sem contudo entender a essência do conhecimento nobre que ali era deixado, tornou-se um forte oponente dos filósofos naturalistas daquele local, tentando desconstruir os conceitos sublimes que seriam apresentados entre diversos povos da Terra em futuro próximo. Posteriormente, reencarnou entre os celtas na antiga Armórica, atual Grã-Bretanha, como agricultor, demonstrando grande conhecimento de minerais e uso da terra. No entanto, ignorando as advertências dos mestres do amor, não demonstrou qualquer preocupação com o equilíbrio do ambiente, invadindo territórios, queimando plantações e induzindo várias pessoas a terem o mesmo comportamento arrogante e ganancioso. Voltou ao mundo espiritual para atualização do conhecimento nobre, mas ignorando os avisos dos mestres, se reuniu aos seus antigos exércitos, tentando influenciar a ciência e a filosofia em desenvolvimento na Terra, distorcendo conceitos do saber universal. Com sua influência e de outros seres, muitos livros didáticos, científicos e filosóficos foram ditados por via da mediunidade passiva a centenas de acadêmicos que sintonizavam com sentimentos contrários ao Pai. Ao reencarnar na Grécia, no período áureo dos grandes filósofos gregos, foi contemporâneo de Zenão de Eleia. Aliou-se aos sofistas e aos interesses mesquinhos da política e sede de poder, promovendo grandes ataques à escola e aos pensamentos do nobre filósofo, levando-o à morte. Carregando o coração mergulhado nos sentimentos indignos, a forte influência psíquica dos sofistas se acentuou ao reencarnar na Inglaterra, em Oxford, onde aderiu aos estudos de química, e em seguida em Paris, na França, atuando na área de matemática na Universidade Sorbonne, e depois na Rússia, junto à área de filosofia, em São Petersburgo. Nesses locais, usando da oratória e retórica, influenciou centenas de jovens para o materialismo, acentuando o papel da ciência e das revoluções científicas como condutoras da qualidade da vida humana e a compreensão ao entender os fenômenos naturais e os artificiais criados pelo próprio homem. Mesmo entre reencarnações no mundo espiritual, ele, de alguma forma, tentava se aproximar dos acadêmicos para intuir ideias contrárias aos conceitos sublimes. Eventualmente, reencarnou no Egito, onde se tornou historiador, tendo publicado muitos artigos com explicações distorcidas desse povo. Em seguida, na China, opondo a filosofia dos mestres universais Laozi, Confúcio e Mêncio, e por último tornou-se professor de arqueologia e história na França. Durante seu último período na França, muito contribuiu para que o eurocentrismo dominasse o sistema educacional do mundo ocidental, trazendo grandes prejuízos ao ensino de jovens e adultos, especialmente nas áreas da filosofia, história e arqueologia. A partir da teoria antropocêntrica, ele argumentava que os eventos históricos são produtos do instinto evolutivo inato do homem, disciplinado pela razão. Sua forte oposição à sublimidade cósmica em toda a trajetória na Terra e até o momento teve a iniciativa de desconstruir qualquer associação entre os dois mundos e as verdades eternas. Contando com o apoio de inúmeras pessoas e o auxílio de seu exército, influenciou milhares de seres para acreditar que a ciência e o intelecto são os únicos responsáveis pelo progresso dos indivíduos e que a preocupação principal do ser humano deve ser a de sobreviver no mundo da Terra e não o de priorizar as questões espirituais. Entre profunda hipocrisia e deboche, utilizando de clichês mentais, induzia seus seguidores a acreditar que tudo acaba com a morte do corpo físico
Auxiliado por sua família cósmica e amor eterno Lúcia, Paulo no momento se prepara para reencarnar no Brasil e deverá se envolver com uma programação bem educativa para o seu coração e psiquismo. Esse foi o estudo de caso deixado por Pai Joaquim de Aruanda. E será importante refletirmos sobre a extensão e a gravidade de nutrirmos sentimentos inferiores que destroem a fraternidade entre seres, fato comum na Terra. Analisando os eventos e acontecimentos diários que surgem nos 4 pontos da Terra, observamos que tudo enxergamos com naturalidade, exceto quando algo de ruim acontece conosco. No entanto, para sairmos dessa condição de egoísmo profundo e de exilados, restringindo as conexões que degeneram o espírito, colocamos outras reflexões. Porque o Pai permite que tudo isso aconteça na Terra. Sabemos a diferença entre os valores morais e éticos estabelecidos na Terra e os valores crísticos estabelecidos pela sublimidade? Porque nós aceitamos que errar é normal. Por onde eu ando no mundo espiritual? Onde está o sentimento de compaixão pelos nossos irmãos? Porque geramos indiferença e mostramos um coração duro e petrificado a qualquer evento que não nos afeta diretamente. Essas e outras reflexões serão importantes para o nosso autoconhecimento. Agradecemos por estar conosco até aqui e até a próxima oportunidade.